Boa tarde, turma. Acabei de voltar do Aconcagua, tem acho que 2 semanas, e eu vou fazer o vídeo sobre todos os equipamentos, mala, roupa que eu tive que levar para essa expedição. Eu fiz a expedição 360, que é você começa por um lado da montanha e acaba em outro. Ela é um pouco mais longa e eu vou explicar a rota no caminho e por que eu escolhi essa em relação à tradicional. Então, consequentemente, pode variar de uma rota a outra conforme os vídeos que vocês forem buscar aí na internet em relação ao que levar no Aconcagua. Motivos do porquê eu tô gravando esse vídeo. Tem inúmeros vídeos de outras pessoas fazendo, mas em nenhum deles eu achei didático na parte do que realmente usar. Sempre é um checklist ou um item de lista, né? Uma lista do que vai ser levado. E eu até cheguei a gravar esse mesmo vídeo quando eu estava montando a mala, porém depois que eu fui, eu vi que ainda algumas coisas eu não utilizei, mesmo sempre escolhendo com critério que eu levei, né, o que eu fosse levar para reduzir peso. Então estou regravando esse vídeo na ideia de ser útil mesmo, ser útil para quem vai fazer essa rota. Obviamente não serve só para quem vai fazer a rota 360, mas ela vai ficar um pouco mais explicada sobre esse aspecto. Beleza? Então, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal. Quando esse vídeo sair, já vai ter saído o vídeo da expedição, que provavelmente vai ser mais do que um pelo tempo de vídeo. Eu comecei a editar, não sei quando eu vou terminar, mas vamos lá. Rota 360. Por que eu escolhi fazer essa ao invés do normal? Eu escolhi porque ela permite um tempo de aclimatação melhor. Ou seja, você fica mais tempo na montanha, então isso pode aumentar a sua chance de sucesso de cume. Ela é mais bonita e agora de fato eu posso comprovar porque eu subi por ela e desci pela rota normal. Então a subida pela rota 360 ela é mais bonita e também ela é menos fria, porque você não está na sombra do Aconcagua, você sempre sobe na face onde bate mais sol. Então isso facilita em alguns campings e depois você desce pela rota normal. Essa rota ela pode durar até 19 dias, certo? Por que até? Porque existem 2 dias de... como eu posso chamar? 2 dias de segurança, caso não dê cume, caso você tenha que estender a janela, e também outros 2 dias onde você fica flexível de acordo com a necessidade do clima. Então, resumindo, pode ser 14, pode ser 15 ou pode chegar até 19 dias, certo? A outra rota geralmente é 13, podendo até ser feito em 11 dias. Outro ponto, caminha todos os dias? Não caminha todos os dias. Quando você faz uma ascensão de 1000 metros, obrigatoriamente no próximo dia vai ser descanso, justamente para você descansar e para o seu corpo aclimatar. Beleza? Então a gente teve 2 ou 3 dias de descanso. A gente teve que antecipar um dia do planejamento de cume, que no vídeo vocês podem acompanhar, no vídeo da expedição. E aí a gente desceu em outros 2, 3 dias. Mas enfim, vamos para o que interessa, que são roupas, equipamentos, mala, tudo que eu levei para lá. Então eu vou dividir entre cabeça, tronco, perna, pé, equipamentos, medicamentos e mala. Não necessariamente nessa ordem, porque eu já nem lembro mais qual foi a ordem que eu falei. Bora! Um ponto importante, quando você monta tudo para sair do Brasil, tanto faz em que lugar você está colocando, aonde você está levando. Porque lá você vai precisar refazer mala praticamente todos os dias. Na Rota 360, você vai usar da seguinte forma. Nos 3 primeiros dias, você vai subir com uma mochila leve. Por quê? Porque a sua cargueira, que é aquela mochila maior, eu vou mostrar, ela vai subir de mula nesses 3 primeiros dias até o acampamento base. A sua duffel bag, ela sai do acampamento base e vai direto no outro acampamento base, que é o da descida. Então você vai ter que refazer essa mala com coisas que você só vai acessar lá. E a sua cargueira, você sobe com ela a partir do 3º dia até o cume. Então essa ordem eu não vou entrar em questão do que levar em cada mala, porque lá o guia vai te ajudar, todo mundo vai ajudar. Mas simplesmente o que a gente precisa sair daqui do Brasil ou alugar. Lá em Mendonça tem várias lojas para alugar de itens essenciais para ir. Bora começar? Primeiro,
3 malas eu levei, tá? Essa pequena, que é de 25 litros, desculpa, de 20 litros, então ela foi suficiente para fazer os 3 primeiros dias com peso mais leve, certo? Eu pensei em não levar essa, e se eu não tivesse levado eu teria me arrependido. A minha cargueira de 60 litros, então essa daqui é uma da Deuter, uso ela há muito tempo, gosto muito, principalmente pela estabilidade que ela tem aqui nas costas. Ela é de 60 litros, talvez seja o limite mínimo para levar. Se tiver de 70 ou 80, é melhor. E uma duffel bag. Duffel bag, essas malas maiores, tem que ser de no mínimo 120 litros, tá? Então essa é de 120. E é muito importante que ela seja resistente. Ela é meio lonada, não sei se dá pra ver. Por quê? Porque isso daqui vai grande parte do percurso amarrado nos burros. E aí eles passam cordas muito forte em cima da mala. Se não for uma mala resistente, ela vai rasgar, ela vai se perder. Se é difícil chover em algumas regiões lá, praticamente não chove, mas se vier a molhar e tudo mais, ela não for impermeável, vai estragar suas coisas dentro. E se você perder roupa, perdeu muita da expedição. Beleza? Então, 3 malas, uma duffel, uma cargueira e uma mochila de ataque. Bora pro próximo item. Começar pelos itens de cabeça. Um boné. Levei um boné extremamente útil durante o dia de caminhada, porque pega muito sol. Levei 2 buff, tá? Porque eu optei por não levar uma balaclava, que é aquela que veste inteira. E acho que 2 buff faz muito bem o serviço. E aí você pode usar ele de várias formas. Vamos ver se eu consigo exemplificar. Você pode colocar ele assim e usar como touca, que protege. Você pode descer ele para a boca e vai proteger boca, nariz e ouvido. Se você tiver 2, você pode emendar ele, tá bem? Então, de fato, isso é um item essencial. Se vocês forem buscar aí no YouTube, você vai ver que um lencinho desse aqui, ó, tem acho que até 10 ou 15 maneiras de utilizar. Vai de gosto e preferência. Extremamente necessário, porque muitas das vezes você não vai conseguir deixar nariz e boca exposta e esse tecido ele é respirável. Apesar de que vocês vão ver que a partir de 6.000 metros é muito difícil respirar na Aconcagua, o clima é extremamente seco, mais seco do que outras montanhas acima de 5 ou de 6.000 que eu fiz em outros lugares. Então, mas é necessário por conta do vento, tá bom? Outro item que eu utilizei, esse neck tube, que é de fleece. O buff ele pode fazer a vez, mas para os dias mais tranquilos. Porém, no ataque ao cume eu utilizei esse daqui justamente para poder esquentar mais, beleza? Então, para mim foi essencial. E também uma touca, certo? Uma touca eu acho que é obrigatório. Esses foram os itens de cabeça. Equipamentos de cabeça. Uma lanterna, tá? Aí tenta achar uma de 8.000 lumens no mínimo. Então essa daqui ela é de 10 e ela funciona tanto a bateria quanto por carregador. Então é difícil deixar na mão. Apesar de que carregamento de bateria lá pode ser uma questão, vou comentar depois. Um Google desse daqui, tá? Porque no dia do ataque ao cume, geralmente tem muito vento e é necessário esse. Eu utilizei somente no dia do ataque ao cume. E um óculos. O óculos eu acho que vale o investimento e entender o porquê que ele é necessário. Esse é um Jubo de categoria 4. Para fazer o Aconcagua tem que ser acima da categoria 3, o reflexo da lente. Então ele é extremamente leve e aí ele vem essa proteção lateral também que você encaixa aqui. Vou encaixar aqui para vocês verem. Pera aí. Aqui ó, encaixei a lateral. Vou foca, encaixei a lateral dos dois lados e basicamente essa é a proteção.
E por que isso é importante? Pensa, se você está na neve e começa a ter muito reflexo, o reflexo também entra pela lateral, porque luz branca refletindo na neve branca aumenta a percepção de claridade e isso pode ser maléfico para sua visão. Outro exemplo, nevasca, ela vai te proteger de entrar na lateral. Eu já tive exemplos de outras montanhas que eu não tive essa proteção lateral e infelizmente eu tive um queimamento de retina, não sei se o termo técnico é esse, mas eu fiquei ali por um breve momento sem enxergar e depois voltou tudo tranquilo. Mas então, óculos recomendado com a lente de 4 para cima e com essa proteção lateral. Não precisa ser esse modelo, basta que ele tenha essa proteção e já serve. Então, recapitulando, itens de cabeça: um óculos com proteção lateral com lente 4, um Google, uma lanterna de cabeça. Eu levei 2 buffs, uma touca e um neck tube de fleece. Agora vamos para a parte de tórax, roupa. Começando pelas camisetas, eu acabei levando um pouco mais, porém eu usei menos do que eu precisava e esses itens só ficou na mala, sendo peso não para mim, não, porque eu não carreguei, porque elas estavam na duffel, mas em questão de espaço, tá? Então eu levei e usei, eu tô falando só o que eu usei. 2 camisetas dessa, ela não é algodão, mas ela também não é dry fit, de manga curta, tá? Basicamente para ir pro primeiro dia e para voltar no último dia. Caminhei o tempo todo com camiseta dry fit nesses modelos de manga comprida. Então acabei usando somente 2. Por quê? Porque você vai repetir roupa. Essa que é a realidade. Então eu chegava a usar aí de 2 a 3 dias a mesma camiseta. Tive condições de lavar, tanto camiseta quanto calça. Às vezes tem uma mangueira, tem um tanque, você passa uma água lá e tira. Ela vai ficar mais suja de poeira do que fedida, propriamente dito. Apesar de que no final você vai ver que tá todo mundo muito fedido e tudo fedido. Mas assim, 2 camisetas de UV me serviram para fazer essas caminhadas. Levei também 2 segunda pele, tá? E aqui é importante porque a partir dos campos altos você começa a usar a segunda pele por baixo da UV ou por baixo das demais blusas. Então levei 2 e utilizei as 2. Levei 2 fleeces de 2 gramaturas. Então durante grande parte do percurso eu usei um fleece mais fininho, que é esse modelo aqui. E aí a partir do campo cólera, a partir de 6.000, eu substituí por um fleece um pouco mais pesado, tá? Lembrando que roupa a gente sempre vai fazer por camada, porque daí o clima na montanha, conforme você vai caminhando e andando, ele vai variando demais. Então, se você tem uma roupa muito pesada, sua única solução vai ser tirar ela, e aí você vai estar desprotegido. Então, quando a gente começa a se vestir por camada, isso facilita muito a operacionalização no dia a dia. Então, basicamente uma segunda pele colada no corpo, aí pode ser um V, depois uma fleece, uma anorak que eu vou mostrar, aí uma blusa de pena, uma blusa de cume, e você vai fazendo conforme tiver necessidade. Ok? Então 2 fleeces, essa anorak que eu tenho há muito tempo. Essas roupas elas não costumam ser muito baratas, mas como eu venho comprando há muito tempo, eu tento comprar sempre a melhor que tem, porque eu sei que dura. Essa anorak aqui, ó, do The North Face, por exemplo, eu tenho sei lá, 8, 10 anos e nem desbotada ela tá. Então ela também é Gore-Tex, tem um vídeo aqui, no vídeo da mala do Elbrus eu explico o que é essa tecnologia. E essa aqui, a anorak, cara, você não vai tirar da mochila. Todos os dias que você estiver caminhando, ela vai estar na sua mochila pequena ou na sua cargueira, porque bater um vento é ela que vai te proteger do vento. Então invistam numa anorak boa, tá bom? Blusa de pena, levei essa daqui, que ela tem densidade 600, tá? E eu usava ela ou nos acampamentos altos ou por baixo de uma outra blusa. Ela não é o ideal
e ela não vai ser passada para blusa de cume. A blusa de cume ela tem um volume de pena, uma expansão muito maior mesmo. Eu até levei a blusa que eu tenho, que eu fiz o Elbrus, que eu fiz o Kilimanjaro, mas pro Aconcagua os guias não recomendaram, ela não foi aprovada, então eu aluguei uma blusa de cume localmente, tá? Justamente pela capacidade de expansão das penas daquela blusa em relação à que eu tinha, tá? Então, itens de tronco, podem ver, eu usei bem pouco porque eu acabei repetindo muito e também tive a oportunidade de passar uma água ali para tirar o pó, certo? Faço uma lista no final de tudo e coloco na descrição do vídeo para ninguém se perder. Se inscreva no canal. Agora a parte de baixo, né? A parte de perna. Para perna eu levei um shorts e eu já comecei o trekking com esse shorts, então deu para usar nos 2 primeiros dias e depois disso fica inviável, mas um shorts desses molinho, muito bom. Também levei e usei somente uma calça dessas de trekking, que ela também vira shorts, então eu tinha uma outra opção, né? E aqui eu tinha 3 na mala inicial, porém usei só uma. Vai com uma, fica tranquilo. A minha calça de cume, tá? Então obviamente usei somente pro cume. Ela é essa daqui. Para quem não tem, aquelas calças de esqui também serve. Então ela é uma calça dupla, ela é forrada, embaixo ela tem uma outra camada impermeável, então ela fica guardada ali na duffel até o dia do cume. E levei uma calça dessa também de trekking, que eu utilizei no último dia para descer no último camping para a cidade, que é um percurso que vocês podem ter visto aí no vídeo, que você anda quase 30 km. Então deixei uma limpa para esse último dia, beleza? Então um shorts, uma calça de trekking que vira shorts, uma calça normal e a calça de cume. Só isso foi suficiente, não precisei de absolutamente nada. Segunda pele, o que eu tinha tanto? Apenas 2, tá? Então também com gramaturas diferentes. Essa daqui dá pra ver que ela é um pouco mais transparente, ó, então mais fina, e uma um pouquinho mais densa, que é nesse modelo de fleece, tá? Sempre usava uma ou outra. Na ocasião do cume eu utilizei as 2 abaixo da minha calça de cume, porque estava muito frio. E paralelo a isso, eu também tinha uma calça bem levinha que eu usava para dormir ou para ficar de bobeira ali dentro da barraca, do camping, etc. Tá bom? Então, não mais que isso. Agora vamos cueca e meias. Meia é um item extremamente importante. Vocês vão ver que tem no mundo de trekking, no mundo de montanhismo, diferentes valores, diferentes tecnologias, diferentes preços. E elas são de fato diferentes, tá? Eu levei 12 pares de meias. Porque eu não gosto de usar meias repetidas porque eu transpiro muito no pé e aí usar meia molhada tem maior chance de me dar bolha. E eu sempre tento prevenir ao máximo. Mas basicamente eu levei 3 pares dessa meia um pouco mais grossa da Columbia. Então ela é uma meia de trekking, ela tem essas tecnologias de tirar o suor daqui e subir pra canela. Esquenta pra caramba, eu gosto muito delas. Levei 3 pares dessa, 2 pares dessa meia que também é de trekking. Essa aqui tem na Decathlon, tá? Ela é um pouco mais longa, um pouco mais quente. Levei 2 porque eu utilizei ela como a segunda meia de cume, porque eu utilizei por cima de uma liner, que é o que a gente usa, que é uma meinha menor dentro da bota, tá? Então no dia do cume sempre tem essa diferença. E cueca eu levei cueca normal que eu uso.
levei 8 pares, obviamente repeti cueca, porque não é todos os dias que você tem a oportunidade de tomar banho. Dentro da Rota 360, você vai ter 2 banhos disponíveis se você quiser tomar, se você quiser comprar. O primeiro é na Plaza Argentina, no terceiro dia, onde você tem a chance de tomar banho por 5 minutos com água quente, e depois o último banho é no último acampamento, do outro lado da montanha, que você tem a mesma chance, tá? Então, em 19 dias são 2 banhos. E nos acampamentos altos ali, quando você fica no Cólera, eu fiquei 4 dias no total no Cólera dormindo, que dá 6.000 metros. É muito frio, é muito difícil você trocar inclusive a cueca, tá? Então nesses dias eu acabei ficando com a mesma. A única coisa que eu sempre deixei limpo e seco foi a roupa do cume. Então toda a roupa que eu fiz o ataque ao cume, ela estava 100% limpa e seca. O resto eu fui utilizando e substituindo conforme eu via a necessidade. Agora eu vou pegar o resto dos equipamentos. Espera aí. Bastante caminhada, para mim ele foi fundamental. Eu não utilizei somente no primeiro dia, mas todos os outros dias eu usei e, enfim, tem que levar. Levei 2. Também levei um pratinho de comida com garfo e faca. Muitas vezes você vai precisar, porque depois que você sai do acampamento base, nos acampamentos altos, são os guias que cozinham, né? Os guias que estão nos acompanhando, e às vezes é muita comida de snack, muita coisa que você coloca tudo num potinho só e come. E aí é sempre bom ter o seu. Se você não levar, lá você vai ter que comprar. Levei essa câmera que vos gravo e uma câmera 360, mas confesso que gostaria de ter utilizado mais, porque em alguns momentos foi extremamente difícil. Levei uma lanterninha aqui, ó, que eu pendurava na barraca e era a solução à noite para trocar de roupa e, enfim, fazer as coisas que eu gostaria. Kit com remédios e kit primeiros socorros. Eu não vou entrar em detalhes de remédio aqui, primeiro porque eu não sou médico, mas existem alguns medicamentos básicos que a gente pode tomar, né? Então, ibuprofeno, o próprio Diamox, tem gente que toma, tem gente que não toma, é sempre toma ou não toma, né? Eu levei e tomei só um dia. Quando eu fiz o campo base do Everest, eu comecei a tomar ele antes e usei por toda a expedição. No Elbrus eu não tomei, no Kilimanjaro eu não tomei, e no Aconcagua eu estava decidido não tomar também, tá? Aí quando eu cheguei nos 6.000 metros, eu tava começando a ter dor de cabeça muito forte, e aí eu tomei meio Diamox em um dia e meio Diamox no outro. E aí pra mim foi suficiente. Mas enfim, vejam o que é melhor para cada um. Também é necessário um capacete. Então tem muitos trechos que é obrigatório a gente ir com um capacete. E esse aqui vai na mochila o tempo todo carregado, porque você coloca e tira, e também se colocar na duffel é perigoso quebrar na hora de amarrar nas mulas. Um outro equipamento que é essencial é o crampon, tá? Então é o que a gente utiliza na bota para fixar na neve. Tem no vídeo do Elbrus, tem um trecho que eu mostro exatamente como usa e como que a gente precisa pisar para ele ter eficiência. E também levei um power bank de 20 mil, mas ele acabou me deixando na mão. Para quem quer produzir conteúdo, para quem quer ficar tirando foto, inclusive ficar carregando o celular, recomendo levar mais power bank, e tem alguns no mercado aí que aguentam temperaturas abaixo de 0, então a eficiência dele aumenta. Por quê? Porque lá não tem bateria. Nos primeiros 3 dias até você chegar em Plaza Argentina você consegue. No terceiro dia, quando você chega em Plaza Argentina, você consegue carregador, né? Você vai lá na casinha deles e deixa carregando através de painel solar. Mas nos outros dias não, então você tem que racionalizar a sua própria bateria.
tem conexão, pelo menos com a empresa que eu fui, em todos os acampamentos, até no Cólera, que é em 6.000 metros, que é através de Starlink. Só que eles não têm energia suficiente para carregar o aparelho de todo mundo. Então eu deixava no modo avião, conectava ali na Starlink deles no período que eu estava lá, mandava um oi para a família, oi, tudo bem, tô vivo, e desligava, porque era a única bateria que eu tinha. E esse aqui acabou me deixando na mão. Então saibam que quem quer tirar muita foto, fazer muito vídeo, inclusive é por isso que eu não usei muitas câmeras, que o acesso a carregamento de bateria é extremamente restrito. Eu vi muita gente com um painelzinho solar na mochila, ele funciona, mas pelo que eu vi só para carregar celular, carregar relógio, para carregar o próprio powerbank um pouco maior, ele não teve efeito, pelo menos não no meu. Outro ponto, luvas, extremamente importante, tá? É bem comum as pessoas errarem nesse tipo de equipamento e ter congelamento das partes, das pontas dos membros. Então, eu tinha uma liner, que não está aqui agora, tenho essa, que é um fleece, e tem a mittens, que é a luva de cume que vai por cima. A que eu comprei para ir, que eu gravei o primeiro vídeo, ela não foi aprovada, porque ela não tinha, igual o meu casaco, uma densidade de pena suficiente para ser eficiente. Então a mesma luvas que eu fiz Elbrus e Kilimanjaro e a mesma blusa de cume que eu fiz Elbrus e Kilimanjaro não foram aprovadas para fazer o Aconcagua, porque a gente está falando de chegar a quase 7.000 metros, 6.961. Então esse foi um outro item que eu precisei alugar lá, luvas e blusa, tá? Blusa de cume. E um terceiro item que eu precisei alugar foi meu saco de dormir, porque o meu saco de dormir ele era confortável para temperaturas abaixo de 0 até chegar a -2, de 0 a -2. E eu precisaria de um confortável a -20. Então cuidado com os selos que vocês veem, porque quando a gente vê lá a temperatura extrema, aquele extremo é só por algumas horas. E é exatamente nesse extremo que a gente fica dentro da Aconcagua. Se eu não tivesse alugado o saco de dormir, com certeza, eu não teria chego nem no terceiro dia ali, de expedição. Tá? Então esses foram os itens que eu levei. Deixa eu ver no quarto se tem mais alguma coisa. Uma toalha vai te ajudar bastante, essas que secam rápido, é super leve. E garrafa de hidratação. Eu acho que um dos grandes segredos para ter uma boa aclimatação é fazer uma hidratação eficiente. Então a gente bebe ali de 4 a 5 litros por dia. No dia do cume a gente força um pouco mais, bebendo até 7, 8. Consequentemente você vai muito no banheiro. E aí você também precisa de uma garrafa para ir no banheiro. Porque pensa, se você tá dormindo numa barraca, lá fora tá um vento extremo, uma temperatura negativa, vai ser muito difícil você sair para ir no banheiro. Então começando pela garrafa que a gente chama de pipi bottle, que é uma garrafa de xixi. Para nós homens é mais fácil. Você pode pegar uma garrafa de Gatorade, que ela tem a boca um pouco mais larga, e durante a noite você só coloca ela dentro do saco de dormir, vira e faz xixi dentro dela mesmo. Então, todas as noites praticamente eu precisei utilizar ela. Para as mulheres, existe uma garrafinha que simula isso. Eu vou ver se eu acho o link, eu deixo na descrição. Porém, eu não sei dizer o quanto ela é eficiente, mas eu sei que existe e que algumas pessoas, inclusive da nossa expedição, levaram. Mas, durante o dia, essas garrafas da Nalgene, elas são muito boas, ela tem 1 litro, então o ideal é ter pelo menos 2 litros dessa. E aí também 1 ou 2 litros dessas garrafas térmicas, porque você vai colocar água quente e no dia do cume você vai subir com elas, porque essa daqui, se ela não tiver dentro do seu casaco e protegida, ela vai congelar também e você vai ficar sem água. Tá bom? Para a Rota 360, para o Aconcagua, não precisa levar clorinho. Os pontos de água que tem para abastecer e que são seguros, os guias vão informar, então você pega a água dali. Mas lembrando, é uma montanha extremamente seca, os pontos de abastecimento eles são restritos, então tem que fazer uma boa administração de água, você não pode ficar sem água. O que eu não levei, mas meus colegas tinham, eu tenho também, mas escolhi não levar e me arrependi, foi um camelback para os primeiros dias. Então
Quando você está com a cargueira ou com a mochila menor, se você tem um camelback aqui, ele facilita o acesso porque você consegue ir bebendo água gradualmente durante todo o percurso. Eu tinha que parar a expedição e pegar água. Outro ponto importante, a partir de determinado acampamento, a água, como podem ver, tá tão calor aqui que minha câmera esquentou e desligou. E eu acho que eu tava falando da parte que a gente não precisa levar clorim para a montanha, tá? Porque lá o guia mostra onde pode pegar água e também os lugares que pegam água são extremamente restritos porque é uma montanha extremamente seca, então isso a gente tem que estar sempre prestando muita atenção. E agora, por último, os itens de pé, que eu vou buscar lá. Enquanto isso, se inscreve no canal. Voltei. Vamos por partes. Primeiro, bota de trekking. Inclusive, fica a dica aqui para eu limpar ela. Mas eu gosto muito dessa Salomon, que é a X Ultra 4. Tem vídeo com revisão dela aqui, tá? E eu utilizei ela nos 3 primeiros dias e depois no último dia. Você vai precisar de uma bota de trekking. Eu levei também essas pantufas, esses sapatinhos que são extremamente quentes e confortáveis para ficar no campo. Então, a partir do momento que eu chegava, eu arrancava a bota de trekking ou a bota dupla e ficava com isso a partir de então. Para mim foi um utensílio muito bom. E a própria bota dupla, tá? Essa aqui é uma lá esportiva, G2 Evo. Desconheço bota melhor que essa no mercado, pelas revisões que eu já vi e pelas outras que eu já utilizei em outras montanhas alugadas. Essa aqui disparado é a melhor. Então vocês podem ver que ela é uma bota. Deixa eu arrancar aqui. Dupla. Então tem uma bota dentro dela, certo? E aí também ela tem aqui, ó, você vai ajustando ela no seu pé com esse nylon e depois você fecha com esse outro tecido aqui que tem um zíper e ela vai subir até metade da sua panturrilha, tá? Sempre tive problema de perder unha, de machucar a ponta dos dedos com outros tipos de bota e com essa foi perfeito. Eu comprei um número a mais do que eu uso justamente porque o pé vai inchar, às vezes você está utilizando duas meias, uma fina e uma grossa, então eu acho que deu certo e para mim funcionou tranquilo. Não levei chinelo e não levei Crocs. O Crocs, em 2 momentos você vai precisar utilizar, que você vai fazer isso na travessia de 2 rios que tem ali, acho que no 3º dia, mas alguém da sua equipe pode jogar para você e você usa ele e já era, tá? Ou você pode usar o Crocs também com meias grossas ao invés de usar essa pantufinha aqui. Beleza? Acho de uma forma muito simples. Esses foram os equipamentos que eu levei. Se ficou alguma dúvida, mandem aqui nos comentários do vídeo e eu vou tentar responder. Tentei fazer de uma forma diferente da forma da qual eu vi e de como eu pesquisei, porque que nem eu falo, eles colocam uns checklists de itens obrigatórios e eu segui esses checklists, mas mesmo assim acabou sobrando muita coisa do que eu levava. Lembrei um ponto que eu estava falando quando a minha câmera esquentou e desligou. Eu estava falando que a partir de determinado campo a água ela é pega através do derretimento do gelo. Então eles pegam o gelo e derretem. E essa água específica ela é uma água pura. Então além de não matar a sede, ela não tem nenhum tipo de mineral, tá? Então você vai ter que levar muitos eletrólitos em saquinho, em sachêzinho. Você pode comprar em qualquer loja de suplemento, porque toda vez que você for pegar 1 litro de água, você vai ter que virar esse eletrólito dentro para poder consumir, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado. Vou deixar aqui nos comentários também, apesar de acabar de falar que não gostei de fazer lista, da lista dos itens que eu usei para que fique mais fácil para vocês, tá bom? Porque, enfim,
sobra muita coisa. O Ice Axe eu levei ele, mas quando eu cheguei no acampamento base, eu coloquei na duffel bag e transportei para o outro campo, não subi com ele. Pela condição de clima que estava lá, não se fazia necessário. A da minha equipe só eu tinha, os outros montanhistas eu vi subindo sem, os guias falaram que só se eu quisesse levar. Então, para eliminar peso, no dia eu decidi não carregá-lo, no dia do cume, mas até então ele estava dentro da minha bolsa, beleza? E aí fica a critério se você precisa levar ou não, acho que só lá na hora para saber. O Aconcagua é uma montanha difícil, mas não é impossível. No meu ponto de vista, ela não deve ser a primeira montanha para quem está desejando começar ou quer se desafiar de uma forma muito grande, porque ela tem os seus riscos, tá? Então ela é difícil, a taxa de cume dela é 30% só de pessoas que conseguem. Apesar de não ser uma rota muito técnica, ela é uma montanha que a gente está falando aí a quase 7.000 metros. Inclusive, eu até, no dia que eu desci lá, eu fiz aqui, ó, Monte Aconcagua, 6.961 metros, como homenagem ao esforço que foi, porque realmente foi bem difícil. No caminho, a gente viu algumas fatalidades, não era do nosso grupo, mas a gente viu uma pessoa indo a óbito muito assim na nossa frente, questão de 4, 5 metros, e não tem muito o que fazer naquele momento, né? Então, isso torna o desafio um pouco mais pesado, não só fisicamente, como mentalmente também. Então, assim, que não seja a primeira montanha para quem está fazendo, no meu ponto de vista, porque ela é uma montanha bem desafiadora. Beleza? Então esse vídeo foi especificamente sobre tudo que eu usei. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal para ajudar. Eu nem ganho dinheiro com isso, mas eu acho legal passar minha experiência através do YouTube com coisas que eu fiz em relação à montanha e principalmente de um ponto de vista que muitas vezes eu vou pesquisar e não encontro. Beleza? É isso. Tem os vídeos do Aconcagua, que eu vou deixar aqui no card, e tem outros vídeos de alta montanha, baixa montanha, de trekking ou de corrida em montanha aqui também. Muito obrigado, até a próxima, valeu! Galera, voltei porque eu esqueci de uma coisa muito importante que me fez falta. Então, sabe quando você briga com alguém e lembra da resposta na hora do banho? Pois é. Umas 5 horas depois que eu gravei o vídeo, eu lembrei de um ponto. Eu comentei que eu aluguei o saco de dormir e que foi essencial porque o meu saco de dormir ele não era suficiente. Porém, a gente precisa de um isolante térmico, porque na maioria das noites que a gente está dormindo em barraca, o acampamento ele fica em cima de geleiras, de glaciares, e é extremamente frio e a temperatura passa, obviamente, para o saco de dormir. Eu levei somente um isolante térmico daquele mais simples que tem na Decathlon, que é prateado de um lado, borrachado do outro. Eu levei só um. Para mim, não foi suficiente. Eu passei frio em algumas noites por pecar nesse aspecto, tá? Então, o que eu recomendo, que eu vi muita gente utilizando e até conversando com a galera da expedição que eu tava, eu vi que resolve. 2 isolantes. Obviamente você vai carregar mais peso, mas vai te fazer mais feliz. Porque dormir já é ruim, tá? Dormir na altitude, dormir no frio, vocês vão ver que dorme muito mal. Então, 2 isolantes vai ajudar. E também um colchonete inflável, daqueles de ar. Eu vi que muita gente levou e os relatos, eu até experimentei colocando o meu saco de dormir em cima e é bem melhor mesmo, tá? Eu tentei ser o mais leve possível e aí acabou faltando. Então, levem isolante, levem também um acolchoado. Beleza? Eu acho que agora o vídeo tá completo dos itens que eu levei. Boa!